boa tarde a todos e a todas. Ok, boa tarde. E aí, Nayara, nós vamos já começar uma live, pessoal. Uma live para a gente estudar um pouco os blocos econômicos, conteúdo de terceiro ano. Eu vou aqui convidar o professor Ferreira também, que vai participar dessa live conosco. Tudo bom, galera? E aí, Ellison, beleza? Jeff, tranquilo? Vocês estão ouvindo direitinho, pessoal? Ouvindo direitinho aí, Jeff? Tranquilo, né? Aqui o professor Ferreira, vou chamar o professor Ferreira para conversa, ele vai nos auxiliar nesta live. É uma live que vai discutir a respeito de um conteúdo que cai bastante no terceiro ano, que é o conteúdo sobre blocos econômicos, né? Conteúdo sobre blocos econômicos. Deixa eu chamar aqui. Ok. Vai dar certo agora. Pessoal, se tiver algum problema com áudio, é só avisar, tá? Avisar que a gente conserta. E aí, professor Ferreira, boa tarde. Oi, Diego. Boa tarde, Diego. Tranquilo, tranquilo, graças a Deus. Tranquilidade. Tudo em paz? Tudo em paz. Na quarentena em casa, só engordando. Eu tô vendo aí que você tá em quarentena. Não dá pra ver que tá engordando, não, mas. Só engordando. Dá pra ver que tá em casa. A Iene online aí. Iene, pede pra todo mundo lá do grupo dar uma conferida aqui, tá? Beleza? Faz aí para dar um apoio moral. Nós vamos comentar um conteúdo sobre blocos econômicos, que é um conteúdo de terceiro ano, tá? Eu quero ver a presença de todo mundo aqui, a presença da galera do terceiro ano. Quem não é também da escola, não tem problema, pode conferir a live. A live vai ficar disponível para todos nós, tá bom? E aí, Ferreirão? Beleza, você me vê direito, Diego? Tá tranquilo aí? A câmera ficou oposta, né? Você tem que botar a câmera frontal. Isso, ok agora. Ok. Agora a imagem sim, não tá congelada, né? Não. Tá perfeito. Show. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, pedir a compreensão dos nossos alunos, dizer que esse momento é importante aí para os meninos do terceiro ano, né? Especificamente para eles, né, Diego? Com certeza, esse é um ano bastante atípico. Na verdade, a gente tem muitas incertezas sobre a prova do Enem ainda esse ano, mas até o momento tudo indica que a prova será nesse ano, e para eles que querem passar, eles têm que se comprometer bastante. Não é por questão de quarentena que não vão estudar, né? A gente não pode relaxar, não podemos deixar a peteca cair. Temos que... o desafio é grande. Exatamente. O desafio é grande. A gente está tentando mobilizar um grupo de alunos, inclusive um momento, uma ação liderada pelo professor do Instituto Federal do Paracuru. Ele está liderando o movimento no sentido de sensibilizar para o adiamento da prova do Enem, né? Existe aí uma ação sendo movida, existe aí uma série de pedidos na Justiça sendo feitos, para que a prova do Enem não seja mantida na sua data prevista. Mas como nós não temos certeza disso, a gente tem que continuar aqui fazendo o que tem que ser feito, preparando os nossos alunos, a galera que vai fazer o Enem, que já tem data marcada, inclusive, né? As inscrições, começa agora dia 11, né? Dia 11 começa as inscrições do Enem. Exatamente. Ok, vamos lá? Vamos lá. A aula de hoje é sobre blocos econômicos. Olha aí, vou aprender sobre blocos econômicos. Professor de matemática aqui, assistindo a aula de geografia. Que entra matemática também, viu? Se for parar aí para pensar nas contabilidades, nos cálculos matemática de balança, aplicada, né? Balança comercial, né? Superávit, juros, enfim, tudo isso entra também. Só que nós vamos abordar a parte mais específica que cabe à geografia. Eu queria só trazer aqui só um ponto, Diego, perdão. Em relação a essa questão do Enem, né? Existe de fato uma mobilização nacional, algumas ações na Justiça solicitando o adiamento do Enem. Essa questão que está sendo feita aqui no Paracuru pelo professor do Instituto Federal, alguns professores da UFC, é uma ação que tem como propósito fazer essa solicitação, e a gente espera que de fato isso se concretize, porque nós não estamos vivendo tempos normais. As aulas estão paralisadas desde o dia 18 de março,
né? O país inteiro está sem exato. aulas. E aí as condições de estudo, nesse instante, nesse momento, elas são muito diferentes. Muitos alunos não têm acesso à internet, não têm a estrutura física necessária, e aí eles estão sendo prejudicados. Então nós não podemos tocar a vida estudantil, a vida de preparação para o Enem normal, dentro de uma normalidade como essa, né? Então Exatamente. é super importante que os alunos do terceiro ano, principalmente, eles possam pressionar as autoridades competentes, os deputados e senadores, o próprio MEC, que tem um canal de comunicação, dá para você se comunicar hoje com o MEC através das redes sociais, para que essa prova seja adiada. Não tem problema nenhum a gente fazer o Enem, por exemplo, em março de 2021. O que nós temos que entender é que, no momento, os alunos não estão com condição de preparação, né? Com certeza. Mas vamos Tudo lá? está bem limitado e restrito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre... só voltando aqui para a minha pauta aqui. Vamos falar sobre os blocos econômicos. Exatamente. E aí, Diego, por que os estudantes devem estar atentos para esse conteúdo? Por que esse conteúdo é importante para o Enem? Exatamente. Nas provas do Enem, nos últimos anos, a gente tem percebido que a prova do Enem tem sido uma prova bem cansativa e uma prova bem contextualizada. E isso implica diretamente na capacidade que o aluno tem de leitura. E a geografia política e econômica, ela está englobando os blocos econômicos que está relacionado diretamente com a nossa fase atual do capitalismo, como a sociedade se comporta, como ocorrem os fluxos de capitais, o comércio. Se você parar para pensar, muitos produtos, mais de 50% das mercadorias que entram no Brasil são mercadorias que vêm de outros países, principalmente produtos chineses, e isso, quer queira ou não, está relacionado ao comércio global. Então, os blocos econômicos, que é um conceito que é continuação de comércio global, está mais inserido no nosso cotidiano do que muitos alunos pensam, né? Já que as mercadorias, a difusão de multinacionais é um assunto bem recorrente e é o que movimenta toda a economia global. Então esse assunto é uma questão muito prática também. Dá para a gente entender que a nossa vida, o nosso dia a dia é influenciado por essa questão, por esse aspecto, né? Exatamente, principalmente no que diz respeito à relação às compras de mercadorias no mundo informatizado e mediante ao período que nós estamos vivendo, técnico, científico, informacional, englobando aí o contexto da internet e dos outros veículos de comunicação, transporte. Tudo isso interfere de forma direta no nosso cotidiano e engloba o comércio global. E esse conteúdo é bem presente nas provas do Enem, Diego? É bem presente nas provas do Enem, e o aluno deve ter bastante cuidado porque ele cai de forma aleatória e interdisciplinar. Não necessariamente uma questão pode cair abordando especificamente a classificação dos blocos econômicos ou tipos, mas uma questão pode tratar sobre um assunto comercial, sobre alguma medida protecionista que um país tomou com outro país, sobre algum acordo econômico. Então, é um conteúdo amplo, bastante amplo. O aluno tem que ter muito conhecimento de mundo, ele tem que ler bastante, tem que se apropriar muito, principalmente resolvendo questões. E uma coisa que eu fazia quando eu era estudante, não sabia o porquê, mas eu vim entender muito tempo depois, que é assistir jornal. Temos que assistir jornal, às vezes mesmo sem entender, a gente assistindo jornal, com o passar do tempo, a gente entende um pouco a geopolítica mundial. Quando eu estava me preparando para fazer o vestibular, ainda na final da década de 90, meu professor me orientou que eu poderia também assistir A Voz do Brasil. É importante, Diego, nesse contexto de hoje, ouvir esse programa que mesmo poucas pessoas ouvindo, acompanhando, mas ainda está no ar, até porque traz uma leitura em relação à economia do país? Exatamente, e muitas vezes os fatores econômicos de um país, de um estado, de uma
cidade estão diretamente relacionados com o fator político, né? Então, que a gente nunca deve esquecer de associar economia e política, porque são dois eixos que caminham juntos. Então, se você entende de um pouco de política, você entende também de economia. E esses noticiários, eles são bem diretos e são bem enfáticos no que diz respeito a esses assuntos geopolíticos. Então, uma dica interessante é assistir jornal, acessar os sites de notícias, como ler revistas, Paulo, exatamente, Estadão, ler revista. Livros também ajudam bastante. E isso ajuda também na redação, né, Diego? Na redação, porque também na redação. Se o aluno está lendo, ele tem uma compreensão melhor de mundo e também melhora a escrita, leitura, gramática. Isso é importante pra caramba. Então, de forma bem objetiva, o que são blocos econômicos? Blocos econômicos são parcerias econômicas feitas entre países que não necessariamente são da mesma área ali, mas são países que se organizam como numa espécie de time, né? Isso para facilitar as relações comerciais de compra e venda de mercadorias, baixando tarifas, baixando impostos, de modo que as mercadorias fluam, né, ou circulem num fluxo mais intenso e de uma forma menos burocrática. E esse é o verdadeiro intuito dos blocos econômicos, porque se as mercadorias de um país para o outro fluem de forma menos burocrática, isso é bom para ambos os países, porque estão melhorando o seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, melhoram a quantidade de empregos, melhoram a sua balança comercial. Então, esses acordos são muito importantes para a economia global e para todo o país. Inclusive, tem especialistas que dizem que um país hoje viver fora de um bloco econômico é como se ele vivesse numa ilha. Podemos citar algum país que vive fora de um bloco econômico, que vive totalmente excluído de blocos econômicos? Sim, sim. Existem países que não estão especificamente dentro de um bloco econômico, mas fazem relações comerciais com outros países, principalmente alguns países africanos, como por exemplo aqui a Somália. São países que enfrentam problemas internos, então para eles é mais prioritário resolver os problemas internos, guerra civil, fome, pobreza. É mais interessante resolver esses problemas internos do que acordo comercial, apesar de que ambos são importantes. Ok, você poderia citar um exemplo de um bloco econômico que o nome é conhecido por todos nós? Assim? Exatamente, o nome de um bloco econômico, inclusive que é o bloco econômico que nós fazemos parte, é o Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul, um bloco econômico atuante na América do Sul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que no momento encontra-se suspensa. É o principal bloco econômico do nosso continente e que o Brasil faz parte. Então, eu posso dizer que é um dos principais blocos econômicos do mundo. Não é o mais forte, não é o maior, mas é importante pelo fato de ter o quinto maior país do mundo, com a quinta maior população, com um dos maiores PIBs. Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. É importante citar isso. Então, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico que não só é de nosso conhecimento, o aluno tem que ter um conhecimento muito aprofundado sobre ele, mas como ele está no nosso cotidiano também. Inclusive, se você parar para pensar, dá uma olhada nas placas de carro hoje, né? As placas de carro que estão sendo emitidas pelo Detran atualmente são placas que estão dentro da política do Mercosul. Agora, em cima de cada placa tem lá o nome Brasil, que é para dizer que dentro do Mercosul aquele veículo pertence ao Brasil. E as placas estão tendo o mesmo modelo nos outros países que pertencem ao Mercosul também. Só que, claro, tem o nome dos países que os carros pertencem. Então, essa já é uma nova política de integração do Mercosul que está dando certo. Bacana. De vez em quando a gente vê um carro circulando com uma placa bem diferente, né? Isso tem sido já bastante comum.
A Venezuela está suspensa desse bloco, do Mercosul, por uma questão política? Exatamente, por uma questão meramente política, porque um dos critérios pelo qual um país deva pertencer ao Mercosul é justamente que ele mantenha a ordem democrática, né? E de acordo com a ONU, no cenário mundial, a Venezuela quebrou essa ordem democrática a partir do momento que o presidente Nicolás Maduro se instituiu no poder. Então, os países plenos, membros plenos do Mercosul, no caso Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, votaram pela suspensão da Venezuela, ela que se encontra suspensa desde 2018. Então, tem uma relação direta entre política e economia. Com certeza, com certeza. Ótimo, Diego. Ficou muito claro aí, bem claro para todos nós aí. E um país, ele necessariamente precisa ser do mesmo continente para fazer parte do mesmo bloco econômico? Existe essa regra ou não? Não. A maioria dos países que pertencem a um bloco econômico são do mesmo continente, mas não é uma regra. Por exemplo, se eu pegar aqui a cooperação da Ásia e do Pacífico, a APEC, que é o principal bloco econômico asiático, você vê países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Então, são países tanto da América como países da Ásia. A maioria dos países que pertencem a um bloco econômico são do mesmo continente, mas não é uma regra. Entendi. Então, é possível que tenha países de outros continentes, um país europeu, por exemplo, dentro do Mercosul. Só que isso não é uma questão comum acontecer, né? Exatamente. No Mercosul, nós temos os parceiros econômicos. Um parceiro econômico não é um membro, tá? Mas eu vou citar como exemplo aqui. Israel é um parceiro econômico do Brasil. A China também. Porém, esses países não estão no Mercosul, mas são parceiros e têm relação comercial com todos os países do Mercosul. Ok, muito bem. A galera está aqui assistindo, fazendo algumas perguntas, né? Tem uma participação legal aqui. É importante também dizer que depois desse agradecer a presença de todos, né, Fera? Você vai pegar esse vídeo e vai estar colocando no YouTube, né, para ficar acessível para os demais alunos que não puderam estar nesse momento, né? Exatamente, para a conferência de possíveis aulas, né? Ok. E como é que se classificam, Diego, os blocos econômicos? Existe uma classificação? E se sim, como é que é essa classificação? Existe sim. A classificação dos blocos econômicos, elas ocorrem em fases, tá? Então, eu vou citar aqui, por cima, 4 fases dos blocos econômicos. Todo bloco econômico começa sendo uma ZLC. Uma ZLC significa Zona de Livre Comércio. Então, todo bloco econômico tem como principal intuito ser uma ZLC. O que é isso? É quando os países que pertencem a esse bloco decidem minimizar as barreiras alfandegárias ou abolir os impostos entre produtos que ocorrem de um país para o outro, tá? Não necessariamente eles eliminam, mas diminuem os impostos e as barreiras alfandegárias. Nesse caso, quando um bloco econômico faz isso, ele é considerado uma zona de livre comércio. Aí nós temos a segunda fase, que é a União Aduaneira. A União Aduaneira é a mesma coisa de zona de livre comércio. A única diferença é que os países que são União Aduaneira, eles estabelecem uma TEC, que é uma tarifa externa comum. Ou seja, eu vou fazer uma relação comercial com você, a gente institui um imposto de 30% sobre o produto importado, tá? De repente, eu quero fazer uma transação comercial com um país fora do bloco, tá? E aí, para não gerar uma concorrência entre eu e você, que somos do mesmo bloco, a gente institui uma tarifa comum, tá? Esse país vai pagar para mim 40% e ele não pode pagar menos para você, tem que ser 40% também. Por isso que chama-se de tarifa externa comum. É uma combinação de impostos para que nós que fazemos parte do mesmo bloco econômico não saiamos no prejuízo. Vamos por um exemplo prático, por exemplo. Vamos pegar aqui Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai, que são países do mesmo bloco econômico do Mercosul.
Exato. Como é que isso se dá na prática? Suponha que o Brasil venda milho para o Paraguai, né? E o Paraguai venda um outro produto qualquer para o Brasil, sapatos, por exemplo. Estou fazendo aqui exemplos que Exato. não sei nem se de fato é assim, mas são duas situações que podem acontecer. O Brasil vende milho para o Paraguai e o Paraguai vende sapatos para o Brasil. E aí, no caso, a taxa teria que ser única, é isso? A taxa assim? teria que ser a mesma para ambos, tendo em vista que tem uma pequena diferença entre a categoria. Por exemplo, se o produto importado for agrícola, no caso soja, milho, enfim, então é uma taxa para aquela especificidade. Agora, se for um produto industrializado, aí existe o imposto sobre o produto importado, né? E essa taxa tem que ser a mesma para ambos. Ok. Tem uma pergunta aqui feita pela Ananda Lara. É a Ananda Félix Peixoto. É a nossa aluna que concluiu em 2019 o turismo, eu acho que sim. Aconteceria se tivesse uma ruptura nesses blocos econômicos? O que aconteceria, Diego? Bom, geralmente uma ruptura ocorre por meio de algum conflito político, alguma crise instável, que é mais ou menos o que está acontecendo com a Venezuela agora. Quais são as consequências disso, né? A Venezuela encontra-se suspensa, então automaticamente ela está fora do bloco. Quais são as consequências? Muitos países deixam de vender produtos primários ou industrializados para a Venezuela. Isso causa um grande impacto naquele país, porque o país fica sem insumos para a produção industrial e, consequentemente, isso vai gerar uma crise e, automaticamente, o país vai entrar em recessão. Quando um país fica fora de um bloco econômico, ele também fica sem comprador. Então, você tem uma mercadoria, mas você não tem quem compre. Aliás, você tem quem compre, mas esses países não compram porque houve uma ruptura. No caso, o principal produto primário da Venezuela é o petróleo. A partir do momento que muitos países deixaram de fazer acordo com a Venezuela, deixaram de comprar o petróleo, automaticamente institui-se uma crise econômica na Venezuela, por isso que ela se encontra na situação que está hoje. Então, na prática, os blocos econômicos fazem bem para a economia mundial. Com certeza, fazem muito bem, principalmente para a economia de alguns países especificamente, daqueles países que fazem parte do bloco, porque fortalece a economia dos países. Entendi. E onde, como o Brasil, se insere nos blocos econômicos, Diego? O Brasil, ele, além de fazer parte do Mercosul, se a gente parar para analisar a sigla, Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Porém, o Brasil não é um mercado comum, né? Porém, o Mercosul não é um mercado comum. Por que o Mercosul não é um mercado comum? Porque, para ser um mercado comum, os países que fazem parte do mesmo bloco têm que ter a livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços, livre circulação de capital. Ocorre a circulação de capital, serviços e pessoas no Mercosul? Ocorre, mas não de forma livre, né? Por exemplo, se você for para o Paraguai e comprar um determinado produto no Paraguai, quando você for passar na alfândega, você tem que pagar um imposto, né? Que é uma forma de ressarcir o fato de você não estar comprando um produto nacional. Se você tem que pagar por um imposto por uma mercadoria que você não comprou no país, então você não tem a livre circulação de mercadorias. Se você não tem a livre circulação de mercadorias, automaticamente não é um mercado comum, porque para ser um mercado comum tem que ter a livre circulação de mercadorias. Ok, nós estamos tendo uma aula de geografia com o professor Diego Júlio Conrado, formado Blocos pela econômicos. Universidade Estadual do Ceará, falando sobre blocos econômicos, é um assunto importante do terceiro ano e vai com certeza cair no Enem, pelo menos de acordo com aquilo que a gente vem acompanhando nas últimas edições do Enem. Lembrando que, por falar em UES, a UES agora mais uma vez se apresentou como uma das melhores universidades públicas em destaque, né? Se destacou como sendo uma instituição pública extremamente importante para o desenvolvimento do Nordeste, né? Uma boa opção para os nossos alunos que estão no terceiro ano
se identificando com algum curso oferecido pela UES, a UES vem a cada ano se destacando como uma boa instituição de nível superior. E nós temos alguns dos nossos ex-alunos já lá na UES. Mas vamos lá. Qual é o maior desafio dos blocos econômicos, Diego? Atualmente, o maior desafio dos blocos econômicos é justamente manter uma parceria fiel e também favorecer a livre circulação de mercadorias e serviços. A maioria dos blocos atualmente são zona de livre comércio, ou seja, são países que resolveram reduzir as tarifas ou eliminar, né? Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o principal objetivo e foco de um bloco econômico é chegar no patamar mais alto. O patamar mais alto é ser uma união econômica e monetária como a União Europeia, tá? Porque a União Europeia, além de ser uma zona de livre comércio, ela estabelece uma união aduaneira, ela favorece a livre circulação de pessoas, capitais, serviços, mercadorias, e ainda, para deixar o bloco mais formalizado ainda, a maioria dos países que estão na União Europeia estabeleceram uma única moeda, que foi a União Monetária. No caso, essa única moeda que eu estou falando é o euro. Então, é possível você ir para um país na Europa hoje, como por exemplo Portugal, e você não precisar trocar de moeda quando for para outro país da União Europeia. Você compra com euro no Portugal, você compra com euro na Espanha, você compra com euro na Alemanha. Então, é uma só moeda. No caso do Mercosul, não. Se você for comprar aqui no Brasil, tem que ser com real. Se você for para o Paraguai, você já tem que trocar a moeda e converter para a moeda daquele país. E assim vai de bloco econômico para bloco econômico, tendo em vista que a fase mais avançada é a união econômica e monetária, é o que todos os países buscam, né, fazer hoje. E não só isso, mas também resolver os seus problemas internos. Alguns países sofrem com desigualdade social exacerbada, outros países sofrem com narcotráfico, outros países têm muito a questão do desemprego. Então, é uma complexidade que varia de país para país, cada país com sua estrutura política organizada e com seus problemas específicos. Ok. Professor, e para a gente ir concluindo aqui a nossa live, nós já estamos aqui com 30 minutos de transmissão aproximadamente. Certo. O professor, você pode dar dicas para os nossos alunos para estudar para o Enem, considerando inclusive o momento que nós estamos passando, né? Posso sim. Inclusive, eu gostaria de falar para todos eles que aproveitem bem esse momento de quarentena, estude bem em casa, pesquise, assista documentários, jornais. Tenha só cuidado com jornais para não ir muito para aqueles jornais que são sensacionalistas, né? A gente tem que buscar fontes bem imparciais e amplas, tá? Leiam bastante livros que vão trazer um enriquecimento curricular muito grande. E um segredo fundamental, que eu acho que todo professor fala, eu vou citar também: resolvam questões. Na internet, a gente tem milhares e milhares de questões, é só você pesquisar o assunto e resolver. Eu disponibilizo também para os meus alunos uma plataforma no blog, que é tudodegeografia.com. Quem quiser também dá uma conferida lá. E não desista e não fraqueje. Uma pessoa um tempo atrás disse que enquanto alguns dormem, brincam, outros estudam. E esses outros que estudam são os mesmos que obtêm sucesso. Ok, tem algumas perguntas, Diego, que eu acho que é importante considerar. A Nanda Félix Peixoto está perguntando o seguinte: o Covid-19, ele atrapalha ou ajuda nesses blocos econômicos? Ananda, muito boa pergunta. Na verdade, a pandemia que nós estamos vivendo atualmente atrapalha demais, né? Tendo em vista que muitos produtos que são vendidos, importados ou exportados para outros países, principalmente eu vou citar aqui os produtos industrializados, a exportação e a importação caiu pela metade, né?
Vamos pegar como exemplo aqui também o transporte. Transporte em alguns países, voos, enfim, caiu pela metade. Então, a economia não só do Brasil, mas do mundo todo está muito debilitada com essa pandemia. É necessário lembrar e ressaltar que a economia a gente recupera depois, mas saúde e vida a gente tem que recuperar agora. Verdade. Inclusive o turismo deve ser um dos setores mais afetados, né? Turismo, com certeza. Eu cito aqui, sem medo de errar, 90% do turismo foi afetado no mundo todo. E é importante ressaltar que os países que fizeram vista grossa para a pandemia, com medo de ter um rombo na economia, estão tendo um rombo agora, mas é na saúde, com vidas, estão perdendo vidas. Isso é importante também a gente lembrar. Hoje é dia do turismo, mandar um abraço para o professor Marcos e para o professor Olha Fabiano, aí, professor Marcos. E para os nossos alunos do curso de turismo, aqueles que estão conosco do primeiro ano e os nossos alunos que já concluíram, que já terminaram, já passaram, né, pela Escola Flávio Grangeiro. O professor Elvis pergunta o seguinte: professor Diego, a pandemia do coronavírus está causando uma grave crise econômica. Tem como medir as proporções dessa grande crise quando a pandemia encerrar? Na verdade, esse é um prejuízo que vai levar meses até anos, tanto para calcular como para recuperar. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que alguns países vão levar aí mais ou menos décadas para se recuperar desse momento que nós estamos vivendo atualmente, inclusive o Brasil. O Brasil, ele não está sofrendo tanto ainda, mas eu acho que quando nós estivermos saindo dessa pandemia, a gente vai sofrer, principalmente porque vai ter uma dificuldade de geração de emprego que já tinha antes da pandemia e agora praticamente dobrou. Então, são prejuízos muitas vezes irreparáveis e a gente tem que buscar uma solução igualitária, não só para o proletariado, não só para a classe burguesa, empresários, mas de uma forma ampla, através de políticas que favoreçam todas as camadas da sociedade, porque a conta vai chegar, mas esse momento de pandemia que nós estamos vivendo é necessário. Ok, professor. Tem aqui a participação, alguns questionamentos. As pessoas estão se manifestando aqui dizendo que estão gostando da nossa, muito obrigado, pessoal, transmissão, da sua aula. Eu estou apenas aqui como mediador para tentar dar um ritmo, né? Fazendo aqui o papel, às vezes, de aluno, fazendo alguns questionamentos. E a gente vai combinando outros momentos. A gente vai combinando outros momentos e eu aprendi muito com você. Estou entendendo muito obrigado. Agora o que são blocos econômicos. Valeu. Isso é muito bacana. Ok. E é isso, professor. Vamos encerrar por aqui. Ok. Eu posso resolver uma questãozinha rapidinho? Ah, sim, desculpa. Pronto, vamos lá. Vamos lá, deixa eu virar aqui a câmera. Vamos para essa questãozinha aqui, que é uma questão da Mackenzie, mais ou menos nas características e nos moldes do Enem, né? Ao contrário da União Europeia, o Mercosul não pode ser considerado um verdadeiro mercado comum, pois é importante que quando o aluno estiver lendo o enunciado da questão, ele grife algumas palavras-chave. No enunciado, a gente tem ali a palavra não, né? Mercosul não pode ser considerado um mercado comum. Então, ele já está dizendo que o Mercosul não é um mercado comum e ele quer saber qual é a razão, né? Vamos para a letra A. Após várias tentativas frustradas, o Mercosul desistiu de unificar as moedas. Lembrando que a unificação monetária é uma característica-chave que todo bloco econômico almeja, mas o Mercosul ainda não tentou instituir a unificação de moedas. É um projeto, mas essa tentativa não houve ainda. Portanto, a letra A está falsa. A letra B. O Mercosul não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas, por isso ele não é um mercado comum? Exatamente. Ocorre, em parte, de forma bem limitada, a livre circulação de serviços, capitais e pessoas, mas não de forma efetiva.
tá? Portanto, o Mercosul, aquilo que eu tinha dito no começo da aula, apesar da sigla significar Mercado Comum do Sul, o Mercosul não é um mercado comum, porque essas práticas que ele está citando na letra B não ocorrem de forma efetiva. A letra C, então, deixa eu só deixar claro, né, que o gabarito é a letra B. A letra C, é integrado por países que apresentam notável similaridade econômica? Não, né? Tendo em vista que o Brasil é o país que tem maior PIB, é um país continental, tem muitas riquezas minerais, e já outros países têm uma economia bastante inferior. Então, essa similaridade não ocorre. Letra D, não exige dos países membros compromissos com a manutenção do regime democrático. Exige sim, não foi à toa que a Venezuela foi suspensa, né? E a letra E, o Mercosul está vinculado à União Europeia para fazer frente à ALCA, que o impede de ser um bloco econômico autônomo. Lembrando que a ALCA significa Acordo de Livre Comércio das Américas, que foi uma ideia proposta, inclusive, pelos Estados Unidos, isso no tempo ainda de Clinton, Bush, e a ALCA não foi para frente. Então, o Mercosul não está vinculado à União Europeia de forma direta, muito menos para fazer frente à ALCA. Portanto, reforçando, o gabarito da questão é a letra B de bola. Ok, é isso aí, professor. Excelente. Ok. Excelente. Eu quero agradecer a participação de todos, a sua também, todo mundo que esteve presente, professores, alunos, colegas, e nós já vamos deixar marcado para a próxima semana, professor? Vamos sim, vamos marcar, vamos combinar um dia para a próxima semana, com antecedência a gente avisa aos nossos alunos, podemos até fazer um questionamento com eles. Na segunda-feira a gente tem reunião com a liderança de sala, a gente pode fazer um questionamento para entender qual é o melhor horário para essas transmissões. Eu lhe agradeço pela disposição em fazer esse momento, né? Você aceitou de pronto o desafio. Eu é que agradeço, professor. E aí a gente está também aqui com um propósito de levar essa ideia para os demais professores. Tive agora a fala do professor Elvis, do professor Lerry, que já estão planejando um momento como esse. E isso é muito bacana, muito bacana. A gente está encontrando diversas formas, vários meios de chegarmos aos nossos alunos e estarmos juntos dele nesse momento através da tecnologia. E você é um professor extraordinário, como professor de Muito geografia. Obrigado, professor. Você tem feito um trabalho gigante na Escola Flávio Gomes Grangeiro e eu apresento aqui o meu reconhecimento ao seu trabalho. Muito obrigado, professor. Quero deixar uma deixa para todos os alunos que, se puderem estar presentes na próxima live, estejam. Nós vamos convidar também outros professores e eu estou muito feliz de ter participado desse momento tão rico. E lembrem-se também, né, que o feedback de vocês é muito importante. Um abraço, Diego. Valeu, professor. Tchau, pessoal. Abraço. Valeu, tchau.